A Júlia Firmino volta aqui no programa Os Pingos nos Is. O governo Donald Trump avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base na lei Magnitsky. A Júlia Firmino em tela comigo. Bem-vinda de volta, viu, Júlia? Conta para nossa audiência quais são as reais chances dessa sanção voltar a ser aplicada ao ministro da Suprema Corte. Caniato, a gente precisa ainda acompanhar um pouco mais essa situação, mas fato é que já há esses rumores de que o presidente norte-americano Donald Trump tem pensado em sancionar novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes. Mas não só isso, viu? Quer sancionar também a esposa de Moraes, Viviane Barsi. Tudo isso baseado naquela lei Magnitsky. Essa informação foi divulgada, inclusive, pelo portal de notícias Metrópolis. E no passado, a gente precisa lembrar, né, Caniato? Isso já aconteceu ainda no ano de 2025, ali por julho, pelo mês 7 do ano passado, Moraes também foi sancionado, assim como sua esposa. À época, Moraes não podia negociar ou usar serviços de empresas norte-americanas e também teve bens lá nos Estados Unidos bloqueados. Além disso, como eu disse, a esposa dele, Viviane Barsi, que é advogada, a empresa dela também foi sancionada. Isso foi suspenso ali no fim de 2025, ainda em dezembro, mas essas sanções agora podem voltar de fato a serem aplicadas a Moraes e a gente precisa ficar de olho, mas fato é que existe já esse rumor por parte ali de Donald Trump de que ele deve de novo sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando e traz mais informações ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo detalhes dessa possibilidade. A gente vai aguardar qualquer confirmação, claro. Ela volta aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas, mas antes, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui trazendo as notícias, a análise dos comentaristas da Jovem Pan. Deixa eu chamar mais uma vez uma dupla de analistas para trazer as reflexões a respeito dessa retomada, né? Quem é que está com a gente agora? O Davi Mota. Vou começar com o Mota. Mota, é engraçado, né? Nós tratamos tantas vezes disso naquela época da tomada de decisão e a aplicação da sanção contra integrantes da Suprema Corte, ou pelo menos, no caso, um integrante, e aí teve subitamente aquela retirada. E aí informações que chegam dos Estados Unidos, de fontes ligadas aqui ao programa, indicam que sim, teve um desajuste na tomada de decisões de figuras que fazem parte do governo dos Estados Unidos, e isso teria causado um certo ruído entre, inclusive, uma pessoa que representa o Tesouro norte-americano e também a figura de Marco Rubio. Claro que a gente precisa aguardar o avanço dessas tratativas e a divulgação da informação, mas que causou um certo estranhamento para a gente que está aqui, né? Porque toma uma decisão e retira em seguida. Isso é preciso ser considerado também. Isso não é uma falha na Matrix. Você, espectador ouvinte, nós estamos em 2026, hein? 12 de março de 2026. E essa notícia voltou a ser comentada. Olha, Caniato, até dezembro do ano passado, o meu comentário sobre essa notícia seria um. Agora ele vai ser completamente diferente. O meu comentário agora será: tudo pode acontecer, porque o presidente americano Donald Trump entrou em modo turbo. Quem ficar na sua frente, como ficaram Nicolás Maduro e os fanáticos iranianos, vai pagar um preço alto. Eu não consigo avaliar qual é a relevância que o Brasil tem nesse momento na estratégia de Donald Trump. Mas me parece que, de uma forma geral, e ao contrário do que insistem em dizer inúmeras figuras da nossa política, a estratégia americana estará alinhada com os interesses da maioria do povo brasileiro. Pois é, acho que há vários aspectos para nós analisarmos, né? Depois dessa informação que foi divulgada pela nossa repórter Júlia Firmino.
Eu vou passar a palavra para o Dávila, mas eu só preciso lembrar que a Rede Jovem Pan está chegando dentro de alguns segundos, então eu só vou, enquanto eles não chegam, lembrar a nossa audiência que você pode participar da enquete do dia. É uma pergunta sobre algo importante do noticiário, e essa pergunta está publicada em 2 plataformas, no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Aproveite e conheça o nosso trabalho, ou então no YouTube não da Jovem Pan News, do programa Os Pingos nos Is. Lá no chat tem a pergunta publicada a respeito da prisão de Daniel Vorcaro. Qual é a sua expectativa? Se a justiça vai liberar ou mantê-lo em regime fechado? Eu conto com você. Agora sim, a Rede Jovem Pan se junta a nós aqui em Os Pingos nos Is. Você, Dávila, essa notícia é curiosa, né? Os Estados Unidos avaliando a retomada da Lei Magnitsky contra o integrante da Suprema Corte do Brasil. O que aconteceu de lá para cá para que essa mudança venha a ser tomada, se é que ela será confirmada? Verifica só o seu áudio, o seu microfone está fechado, por favor. Não, sem problemas, a gente aguarda o Dávila. Agora sim, legal. Falei que na época de Donald Trump, Caniato, tudo é imprevisível. O presidente americano é pendular, uma hora toma uma decisão, outra hora toma outra, porque, ao meu ver, não faz nenhum sentido ter revogado a Lei Magnitsky. Vamos olhar o que é a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi criada justamente para punir pessoas que cometessem delitos grandes, como prisões arbitrárias, perseguição política. E nesse quesito, cai como uma luva aquele que acabou dominando todo o julgamento do inquérito do 8 de janeiro. Aliás, só para lembrar a nossa audiência, agora mesmo, o Alexandre de Moraes está mandando de volta para a cadeia uma senhora de 68 anos que foi solta pela justiça justamente por comorbidade. Então, nesta categoria de prisão arbitrária sistemática e perseguição à oposição, que foi quando a Lei Magnitsky foi declarada para Alexandre de Moraes, nada mudou. Pelo contrário, continua a mão pesada do ministro, como eu acabei de mostrar aqui um exemplo de hoje. Por que parou? Por que foi suspensa? Porque o presidente Donald Trump falou que teve uma química lá com o presidente Lula na ONU, e aí resolveu belo dia, acordar e suspender a lei. E agora vai voltar a lei. Mas não mudou nada, só mudou o humor dele. Porque se a lei foi aplicada por causa deste particular capítulo nesta lei, ela deveria estar valendo até hoje. Né? Porque não houve nenhum recuo, não houve anistia, não houve nada. Então, Caniato, esta imprevisibilidade é algo muito negativo para uma grande potência como os Estados Unidos. Traz mais insegurança e mostra que uma lei também pode ser utilizada para fins políticos. Quando muda a circunstância política, muda o entendimento da lei. Até parece o Supremo Tribunal Brasileiro. Pois é, tem um outro aspecto importante, não digo que tenha alguma relação, né, mas é só uma informação relevante que vai dominar os portais de notícias e também as emissoras de TV e de rádio. O ministro da Suprema Corte voltou atrás uma decisão que tinha sido tomada e barrou a visita do conselheiro de Donald Trump a Jair Bolsonaro. Essa é uma informação que, inclusive, foi divulgada no dia de ontem. Inclusive, o ministro em questão chegou a pedir até uma manifestação do Itamaraty a respeito, e teve uma manifestação da diplomacia brasileira alertando para o risco de ingerência nas eleições de 2026, e aí o ministro da Suprema Corte proíbe a visita do conselheiro a Jair Bolsonaro. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, porque quando a gente trata dessa questão que envolve a Magnitsky, tem um aspecto dessa notícia, uma outra faceta, que é preciso jogar luz sobre aqueles que tomam as decisões sobre a Magnitsky no governo dos Estados Unidos. Claro que não é Donald Trump que acorda falando, não, vou aplicar Magnitsky àquela figura. Beraldo, por que naquela ocasião foi tomada a decisão de aplicar Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte e também a sua esposa, advogada proprietária de um escritório de advocacia, depois teve a reversão e agora o estudo para a reaplicação dessa Magnitsky. Qual foi o desajuste dentro do governo dos Estados Unidos?
Zé Canhato, nada é por acaso ali dentro dos Estados Unidos. Muitas vezes, né, o Dávila nos trouxe aqui, né, o governo Trump, as decisões tomadas pelo presidente Trump, parece um pêndulo, né, às vezes para um lado, às vezes para o outro, mas nada é por acaso. Ali há um jogo pesado de poder e as decisões são tomadas conforme o interesse e a conveniência do momento, né? Então, veja só o que aconteceu. Temos uma decisão hoje que, com base numa eventual possibilidade de interferência nas eleições desse ano, ou seja, mais uma vez a Suprema Corte Brasileira defendendo a democracia, porque afinal de contas essa é a vocação do Supremo Brasileiro, eles impedem a visita de um representante da maior e mais consolidada democracia do mundo. A democracia norte-americana dá um banho na democracia brasileira, até porque nos Estados Unidos foi escrita uma única Constituição que prevalece até hoje, mais de 200 anos. Agora, a gente vê essa discussão voltando à tona em relação a Magnitsky. E aí a gente precisa se lembrar da dinâmica dos fatos. Lá atrás, quando a Magnitsky foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes, ela veio a partir de uma iniciativa do Departamento de Estado, que é conduzido por Marco Rubio. Depois, as notícias que chegaram é que numa articulação de um grande empresário brasileiro multinacional que tem o governo atual do Brasil trabalhando para ele e um banqueiro lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, muito influente, conseguiram convencer o secretário de Tesouro norte-americano, Scott Bessent, para articular a retirada da lei Magnitsky junto ao presidente Trump, que cedeu aos argumentos. Que argumentos são esses? Não se sabe. Entretanto, com os fatos revelados agora, em razão de tudo isso que está vindo à tona com as investigações do Banco Master, me parece que esses argumentos usados junto ao presidente Trump naquele momento vão perdendo força, até porque estamos tratando de um escândalo do mercado financeiro que está ligado diretamente ao secretário de Tesouro norte-americano. Portanto, me parece que neste momento o vento nos Estados Unidos, na Casa Branca, sopra favoravelmente a Marco Rubio, que é de Cuba, tem uma ligação muito grande com a América Latina e conhece o Brasil como a palma da mão. Só para terminar, Canhato, esse assunto não quer dizer, não está acontecendo simplesmente por causa de Alexandre de Moraes ou sua esposa. É preciso lembrar que grandes empresas de tecnologia norte-americanas foram alvo de ação do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e que cercearam liberdades muito importantes que são cultivadas nos Estados Unidos. Inclusive, um desses empresários fez uma publicação mencionando um ministro da Suprema Corte, e aí me parece muito mais palpite ou até desejo, entendendo que um ministro da Suprema Corte brasileira poderia vir a ser punido pela justiça brasileira por conta de possíveis relações com o caso do Banco Master. Deixa eu passar para o Bruno Musa também trazer a reflexão a partir dessas informações trazidas e destacadas pelo Cristiano Beraldo, uma articulação que teria sido feita nos bastidores, a retirada em determinado momento da Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte e a sua esposa, e agora um reajuste ali entre aquelas figuras importantes, principalmente Marco Rubio e Scott Bessent, sobre a situação que envolve a Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte. É aguardar para ver, Musa. Aguardar para ver, mas bom, vamos lá. Quando aconteceu esse fato, realmente foi um daqueles momentos que nos deu algum tipo de esperança com relação a, será que agora vem uma pressão de fora? Veja, nós lembramos aqui que o Elon Musk postou aquela foto fazendo uma alusão ao ministro e que algum dia ele estaria preso, e ele voltou a fazer esse post agora, que esse momento está chegando. Isso são especulações de rede social, discussão, sinal que isso está correndo pelo mundo todo, tanto é que falaram que poderia voltar com a Magnitsky, né? Veja, eu acho que tem alguns pontos importantes. Claramente, eu me posicionei ali a favor dessa pressão, uma ajuda de lá, não que eles tivessem obrigação. Por outro lado, agora, talvez nós estejamos vendo um momento mais fraco do Supremo Tribunal Federal no sentido de apoio da população e apoio entre eles. A gente começa a ver discussões entre eles, rachas.
E se isso de fato estiver acontecendo, mostra uma fragilidade que na época da Magnitsky não tinha. Eles estavam muito mais juntos. E mais, boa parte da imprensa, inclusive, foi contra a imposição da Magnitsky, porque dizia da tal papo contra a soberania brasileira, esse mesmo papo que Lula adora falar desde o começo dos anos 2000. Eu tenho receio que se de fato a Magnitsky voltar a acontecer, isso não pode ser um incentivo para que essa desunião que parece ter hoje entre os 11 membros do Supremo Tribunal Federal seja um fato que faça com que eles possam voltar a se unir e boa parte da imprensa voltar a dizer que isso pode ser uma ingerência de Donald Trump, que pode vir a invadir o Brasil e etc. Então, eu acho que temos fatos, indícios suficientes para mostrar para a população e para a mídia que o STF tem, nesses indícios, coisas a serem investigadas e divulgadas. Eu acho que esse momento de fragilidade deve ser aproveitado aqui.